Oiê, eu sou a Gil e hoje eu vou falar do livro No Fundo do Poço, em Paris e Londres, de George Orwell. Esse livro, ele é meio que um livro de memórias, mas um pouco de ficção também. Tem coisas que foi publicado como ficção, mas é muito da história do que ele viveu, né? Numa época que foi, acredito que tenha sido entre 30 e 40, né? Esse livro ele foi publicado a primeira vez em 1940 e foi publicado como sendo um livro de ficção. Mas ele conta, tem bastante relatos, né, do que aconteceu com ele, assim, né, da época que ele ficou, que ele foi para Paris, e aí conta muitas necessidades que ele passou, né, dos empregos, subempregos que ele teve que aceitar para não morrer de fome, e a situação dele, que foi bem complicada nessa época. Começa com a história dele indo para Paris, né? Ele achou que ele trabalharia como repórter lá, mas ele não conseguiu emprego, então ele fez um serviço ou outro, mas depois o dinheiro foi acabando, e aí ele começou na situação da necessidade. O que é a necessidade? O que eu tenho de valor para eu conseguir me manter? Então ele tinha roupas boas, né? Na época, roupas, chapéus, ternos, e aí ele foi vendendo, trocando, penhorando, né? Lá em Paris ele penhorou as roupas dele para que ele pudesse ir sobrevivendo. Aí chegou uma hora que acabou todo o dinheiro mesmo. E aí ele conhecia um rapaz que falava, não, a gente vai ser maître, a gente vai ser garçom, e vai dar tudo certo. E ele foi acreditando nisso. Ele conseguiu um emprego num hotel e ele era lavador de prata, mas não faz tudo, né? E aí ele começou a ver como que era aqueles restaurantes chiques, como que funcionava. E aí as barbáries, né, de um restaurante, das pessoas que não têm um pingo de empatia com as demais, né? Então, coisas como urinar na sopa. Então ele viu coisas bizarras assim, né? A comida misturada com os ratos e tal. Mas nessa época do restaurante era a época que ele trabalhava muito, ele trabalhava cerca de 18 horas, quase não dormia. Quando tinha folga, ele ia beber com as outras pessoas, então era uma vida totalmente insalubre, porque era muito quente também o trabalho. Lá era muito quente, que era bem no porão. Então, assim, ele passou muito sufoco ali. E só que aí o amigo dele falou: "Não, a gente vai ser garçom e tal". E aí falou para ele: "Não, vamos pede demissão porque a gente vai ter um emprego melhor". Só que esse emprego melhor nunca chegava e o dinheiro foi acabando de novo, ele não tinha o que fazer, onde dormir. Ele passou muita fome, muita necessidade, até que surgiu esse emprego, mas era uma porcaria esse emprego. O patrão, não pagava o suficiente, além de não pagar, ainda atrasava salários, era muito ruim. Até que um amigo dele falou assim: "Ah, volta para Londres, que eu vou te arranjar um emprego como cuidador e tal". Aí a vida dele ficou pior. Ai, aconteceram muitas coisas. Assim, eu tô falando um apanhado geral do livro, porque é muito detalhado, né, que ele vai falando, mas assim, aí ele não tinha mais onde dormir, ele foi dormindo em albergues, né, quando tinha dinheiro, quando não tinha, ele ia, por exemplo, do Exército da Salvação, que aí era muito mais barato, né, para você passar a noite. E eles davam direito a um chá com 2 torradas lambuzado em margarina. Então era tudo que ele comia durante o dia inteiro, muitas vezes, né. Então, assim, ele passou muita necessidade. Aí ele vai contando um pouco de como que era essa Londres, né, dessa época, como que era a quantidade de morador de rua, assim, de mendigo. E aí ele vai falando como que era, né, como que ele acabou vendo. Tinha pessoas que assaltavam, mas tinham pessoas que realmente não tinham oportunidade e estavam lá porque por falta de oportunidade mesmo. Então ele vai contando a história de alguns personagens, né, que vão entrando na vida dele e até ele conseguir ir trabalhar e tal. E aí, quando ele vai trabalhar com esse cuidador, que leva mais ou menos, eu acho que um mês, mais ou menos, né? Ele não fala muito de tempo aqui, mas pelo que ele vai falando, demora mais ou menos um mês. E aí, quando ele vai para lá, ele já não relata mais nada. Ele quer contar realmente a história de como que é viver nas ruas de Londres e de Paris, né? É,
Então, assim, é bem interessante, né, saber que ele passou por tudo isso, né? Foi uma experiência dele, a gente não sabe 100% o que que é verdade, o que que é ficção. Como eu falei, eles citaram esse livro como sendo ficção, né, na publicação, mas a gente acredita que tem muito relato verdadeiro mesmo, né, das necessidades que ele realmente passou, de tudo que ele realmente teve que para sobreviver, o que ele teve que fazer para sobreviver. Mas o que eu achei interessante é que ele não saiu, não se desvirtuou muito, né? Ele estava numa situação deplorável, mas ele não roubou, ele não matou ninguém para conquistar nada, assim. Ele foi vivendo conforme deu até ele conseguir sair do fundo do poço. Bom, né? Porque aí ele começou a publicar um monte de livro legal pra gente. Então esse foi o livro. Tem muitos spoilers, realmente, porque não tem como falar muito desse livro sem dar spoilers, né? Não tem como, porque é o relato da vida dele. Então é isso. Gostou do vídeo? Dá um like. Quer continuar vendo vídeos meus? Siga o canal. Beijinho.